Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do terceiro workshop Transformação. Transformando vidas. O nosso objetivo principal é transformar vidas, é fazer a diferença na vida das pessoas, inclusive na minha, fazer a transformação na vida das pessoas e fazer a transformação na minha vida através do crescimento ao lado de vocês. Junto de vocês, eu quero transformá-los e me transformar. Eu ajudo no crescimento de vocês e vocês ajudam no meu crescimento. Esse é o principal objetivo, é um ganha-ganha. Os dois lados ganham, vocês ganham e eu ganho. Tá? Esse é o objetivo dos nossos workshops. Esse já é o terceiro. E como já é o terceiro workshop, eu vou direto ao ponto aqui. Às vezes as pessoas reclamam aí. Tem algumas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, que ainda não me conhecem, e eu esqueço de me apresentar. Eu não tenho muita habilidade aí com as redes sociais e com a gravação de vídeos, às vezes eu me perco um pouquinho. Mas é importante eu me apresentar. Eu sou o Carlos, eu tenho quase 50 anos, agora em janeiro eu vou completar 50 anos, janeiro de 2024 eu completo 50 anos, já tenho uma experiência, quase meio século de vida aí, muitas cabeçadas, muitos erros durante a caminhada, e aí tentando acertar agora, tentando não, acertando agora, organizando a vida para que tudo daqui para frente seja o melhor momento da minha vida. É isso que eu tenho feito. Então eu tenho 3 filhos, o Léo, a Laís e a Lívia. O Léo tem 28 anos, acabou de completar agora dia 4 de agosto. A Laís tem 23 anos, vai fazer 23 anos agora dia 16 de agosto. E a Lívia, que é minha caçula, vai fazer 21 anos no dia 2 de setembro. Tá? Já são filhos crescidos. Tem um neto, Davi. Davi vai fazer 2 anos agora em setembro. 2 anos de idade já. Meu netinho. Tá? Eu tô um relacionamento aí com a Lúcia, desde 2022, estamos há 2 anos juntos agora, acabou de fazer 2 anos juntos, e a gente tem se encontrado aí no nosso relacionamento, a gente tem se dedicado um ao outro, e tem sido um relacionamento muito bom mesmo, e tem feito a gente crescer juntos, tá? Eu tenho uma longa história aí, eu passei por várias empresas, desde os meus 8 anos de idade, já trabalhando com meu pai, lá no Centro Social do Padre Henrique, lá em Capão Bonito, aprendendo, naquela época não tinha esse problema com criança trabalhar, então desde os 8 anos de idade a gente já está na labuta, aí é claro que, como meu pai era o meu chefe, então ele fazia vista grossa, às vezes, a minha displicência no serviço, mas a gente está desde os 8 anos batalhando na vida. Trabalhei com açougue, trabalhei em fábrica de cimento, morei em Sorocaba, trabalhei em fábrica de alumínio, depois voltei a trabalhar com móveis em Capão, trabalhei com Carlinhos, com Marcelo lá em Capão Bonito, depois fui para Itapeva, trabalhei com móveis planejado, fui de Itapeva, voltei para Capão Bonito, trabalhei novamente com o Marcelo em Capão Bonito, fui para Presidente Prudente, trabalhei lá com móveis planejados também, trabalhei no Magazine Luiza em Presidente Prudente, fui para Campinas, trabalhei no shopping em Campinas também com móveis planejados, voltei para Capão Bonito novamente, em Capão Bonito recomecei ali, trabalhei na igreja, fui sacristão, morei no pátio da igreja e trabalhei como sacristão da igreja, voltei a trabalhar com o Marcelo, fui gerente de loja, fui vendedor, fui gerente de loja em Ribeirão Grande, trabalhei com comunidade terapêutica, cuidando de dependentes químicos, depois disso passei num concurso público, trabalhei em Ribeirão Grande, cuidei do RH da Prefeitura de Ribeirão Grande por 4 anos, voltei trabalhando com móveis de novo, voltei novamente a trabalhar com móveis, de lá passei num concurso público e fui para Piedade, agora há pouco tempo, e saí de um concurso público para trabalhar com desenvolvimento de pessoas agora em agosto. Agora, dia 1º de agosto, eu decidi que, a partir de agora, eu vou trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas. Esse vai ser a minha missão daqui para frente. Eu quero desenvolver pessoas.
Tá? É um resumo bem breve e bem rápido por tudo que eu passei, por tanta experiência que eu já passei, mas eu digo para vocês que tudo traz um aprendizado, faz a gente crescer. E hoje eu estou aqui para fazer o nosso terceiro dia do workshop, para conversar com vocês aí no nosso terceiro dia do workshop. No primeiro dia nós falamos sobre posicionamento. Então durante muito tempo na minha vida eu fui batendo cabeça, sem saber me posicionar, sem saber ocupar o meu real lugar, e agora eu me encontrei e me posicionei como desenvolvedor de pessoas, como uma pessoa que vai estar orientando pessoas. E isso eu me encontrei num relacionamento com a Lúcia, eu me encontrei como pai dos meus filhos, como avô do Davi, né? Então eu me encontrei, hoje eu posso dizer para vocês que eu estou começando a melhor fase da minha vida e quero ajudar você a transformar a sua também, a vivenciar o seu objetivo, a vivenciar o seu propósito de vida, a transformar a sua vida. Então, no primeiro encontro nós falamos sobre posicionamento, sobre se posicionar, sobre tomar o seu lugar para que ele não fique vago e outra coisa ou pessoa venha ocupar o seu espaço. Então, posicionar-se e descobrir o nosso local. Ontem, no encontro de ontem, a gente falou muita coisa sobre a ação como principal ferramenta para a transformação da vida, porque nada acontece se a gente não agir, se a gente não tomar atitude, se a gente não resolver fazer aquilo que precisa para mudar a vida, né? Ontem nós falamos muito sobre isso e ficou bem claro para a gente que sem ação nada acontece na vida da gente, tá? E no final do encontro de ontem nós falamos também sobre os hormônios e neuro-hormônios que fazem a diferença na vida da gente e que podem ser produzidos por nós, que podem ser produzidos com atitudes como o sorriso, como o abraço, como tomar um sol de manhã, como meditar, como fazer a posição do Superman ali que a gente fez ali para criar testosterona. Então nós falamos sobre os hormônios e sobre a produção desses hormônios, como produzir os hormônios que nos darão uma qualidade de vida maior. E hoje eu acredito que seja o encontro mais importante dos três. Mais importante porque ele vai dar a direção de onde você deve chegar na sua vida, de como você pode realmente fazer a transformação acontecer. Hoje é o dia X para a transformação. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, sobre tomar as rédeas da vida, sobre assumir o nosso papel, sobre assumir o nosso lugar como agente de transformação na vida. Não existe transformação sem autorresponsabilidade. Você precisa perceber que você é o responsável pela sua vida, que você é aquele que vai responder por tudo na sua vida, tá? Então aqui nós vamos começar nos slides. Eu estou mostrando aqui para vocês o livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Então eu gosto de dar crédito, eu dou crédito para aquilo que a gente está fazendo aqui, porque é importante. O que eu estou falando, é claro que tem o meu toque, tem a minha visão, mas não é criação minha. O que eu estou falando para vocês, eu estou tirando aqui de vários autores, eu gosto muito de Napoleão Hill, eu gosto muito de Daniel Goleman, eu gosto muito do Paulo Vieira, eu gosto muito do Jerônimo Temel. Então eu compilei muitas coisas do que eu estou falando desses autores que são fenômenos de sucesso aí e são pessoas que têm demonstrado muito resultado. E eu leio muito eles e tiro muitas coisas deles. E a nossa conversa de hoje, ela vai ser baseada nesse livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. O Poder da Autorresponsabilidade é um livro pequeno, muito, muito bom. Eu recomendo até para vocês, para aqueles que quiserem se desenvolver aí, adquirir esse livro, que ele vai ajudar muito na sua trajetória. Tudo que eu estou falando aqui está dentro desse livro. Tudo que eu vou falar hoje está dentro desse livro, então seria interessante você ter esse livro se você quer realmente a transformação na sua vida, que ele vai dar o horizonte para a sua história, ele vai te dar as ferramentas para você crescer. Então, é sobre ele que nós vamos falar.
tudo baseado aí no livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, tá? Mas o que o livro fala? Então vamos começar aqui a dizer, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade dos seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Então, se você refletir agora como está a sua vida, em que situação você se encontra, em que momento da sua vida você está, eu quero dizer para você que você é o único responsável por onde você está. Se você está bem, você é o responsável. Se você está mal, você é o responsável. Tudo que está acontecendo hoje é reflexo de decisões que você tomou no seu passado. Não adianta a gente ficar tentando buscar culpados, não adianta a gente ficar tentando buscar desculpas, porque nós somos os responsáveis pela nossa história. É uma afirmação bem dolorida, mas é verdade. Você é o único responsável pela vida que tem levado. É você que toma as decisões. É você que escolheu tudo o que está acontecendo. Tudo é reflexo daquilo que você decidiu no passado. E o seu futuro vai ser reflexo do que você está decidindo hoje. Então, você sempre vai estar na vida que você se colocou. A vida que você leva é mérito seu. É uma vida boa? Mérito seu. É uma vida ruim? Mérito seu. Você é o responsável por tudo. Por isso que o tema de hoje ele é bem profundo. Ele é bem assustador, mas libertador. Ele é assustador porque ele aponta o dedo na cara e diz, você é o responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Ele enfrenta você e diz para você, esse tema de hoje, ele enfrenta você e diz para você, não adianta nada você ficar buscando culpados, não adianta nada você ficar arrumando desculpas, você tem a vida que você merece, é mérito seu tudo o que está acontecendo. Então, é assustador, mas é libertador. E vocês já vão entender por que é libertador. Dando sequência nos nossos slides aqui, você vai perceber por que isso liberta. Né? A afirmação, ela pode parecer muito dura. Pode parecer até uma acusação. Mas entenda essa afirmação não como uma acusação, e sim como uma realidade libertadora. Ela pode parecer dura. Por que ela está parecendo que está até acusando você. Você é responsável. Não adianta. Se você tem um carro ruim, a responsabilidade é sua. Você tem um emprego ruim, a responsabilidade é sua. Você tem um casamento ruim, a responsabilidade é sua. Você não consegue lidar com os filhos, a responsabilidade é sua. Você não tem uma saúde que você queria, a responsabilidade é sua. Você está gordo demais, a responsabilidade é sua. A afirmação ela pode parecer dura, mas ela é libertadora, porque ela liberta quando você começa a perceber que você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Você vai perceber também que você não depende dos outros para que seja diferente, depende da sua decisão, depende de você decidir mudar agora. Você decidindo mudar, as coisas vão ser diferentes, depende da sua decisão. É você que decide se você vai continuar com essa vida ou se você vai mudar essa história. Então, você tem a vida que você merece. E se você não está satisfeito com ela, mude. Mude hoje. Como foi dito no final do encontro de ontem. Chega, eu vou tomar as rédeas da minha vida. Eu não quero mais essa vida, eu vou levar uma vida diferente a partir de agora. É você que decide. Tá? Vamos lá. Não encare como fracassos as situações da sua vida. É importante isso. Aí você vai olhar, putz, mas eu sou uma porcaria de gente mesmo, porque minha vida... Alguém pode pensar aí, né? Nossa, eu sou uma porcaria de vida mesmo, porque meus resultados estão tão ruins mesmo. Mas não encare como fracasso. Não se considere um fracassado, mas considere tudo de errado que aconteceu na sua vida como resultado. E tudo que deu certo também como resultado. Tudo que aconteceu na sua vida não é fracasso.
mas é sim resultado. Se aconteceu algo errado, você teve um resultado ruim. Se aconteceu algo que deu certo, você teve um resultado bom. Então, encarando como resultado, você vai perceber aonde você errou. Quando você encara como fracasso, você vai ficar deprimido. Se você encarar como fracasso, você vai ficar deprimido. Como se você encarar como resultado, aí você vai perceber a frase que está embaixo aqui. Se você não está satisfeito com seus resultados, basta reconhecer o erro e redirecionar as atitudes. Não deu certo desse jeito? O que eu preciso fazer para que seja diferente? Eu não sou um fracassado, eu errei. Eu errei nesse aspecto. Eu errei com a minha saúde. Eu errei na minha dedicação ao emprego. Eu errei como marido. Eu errei como esposa. Eu errei como pai. Eu errei como filho. Eu errei como cristão. Você pode descobrir o que você errou. Mas tudo bem. E agora? O que eu tenho que fazer para que seja diferente? Qual é a atitude que eu tenho que tomar para que tudo mude, para que tudo seja diferente? Encarando como resultado, eu não vou me ver como fracassado e vou perceber que depende de mim a mudança. Depende, está dentro de mim a mudança, não está fora. Não é as outras pessoas que vão me mudar, sou eu que vou me mudar. Sou eu que vou decidir não fazer mais errado e mudar as coisas na minha vida. Perceba como a realidade fica diferente, você olhando de forma diferente. Você encarando de forma diferente, tudo fica diferente. Tá? Vamos aqui ao próximo slide. Autorresponsabilidade. Vamos pegar então aqui duas definições de autorresponsabilidade que quero que você preste bastante atenção, porque eu vou dar uma tarefinha para você depois. Então preste bastante atenção e eu quero até que você printe essa tela. Eu estou pedindo para você, enquanto eu vou explicando ela aqui, que você tire um print dessa tela aqui e guarde ela para você fazer um exercício depois. Eu quero que você esteja com o seu caderninho aí do lado e no seu caderninho, porque tudo que eu estou falando aqui só vai fazer resultado se você fazer aquilo que eu estou pedindo para você. Só vai dar resultado, o workshop só vai ajudar você se você decidir fazer aquilo que eu peço para você. Então, printe essa tela primeiro agora, faça um print, copie essa tela aqui e deixa ela reservada para você ver depois. Tá? Eu vou voltar nela depois também aqui, mas printe ela para você deixar guardado dentro do seu celular aí ou do seu computador, para depois você fazer um exercício na sua vida aí, tá? O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece na vida. Tudo acontece em sua vida. Então, autorresponsabilidade é a capacidade emocional, intelectual, racional e a capacidade de sentimento, de emoção, de trazer para mim toda a responsabilidade por tudo que acontece na minha vida. Não é ninguém que é responsável por o que acontece na minha vida. Sou eu que sou o responsável. É eu que tomo a decisão. É eu que decido como a minha vida vai ser. Isso é autorresponsabilidade. É a capacidade de trazer para mim mesmo. É assumir. É trazer para si. É botar as caras e assumir que você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. E a definição de baixo, autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Você é o responsável, sendo assim, é o único que pode mudá-la. Se você é o responsável por tudo que está acontecendo, você é o único que pode mudar. Isso é libertador, porque não adianta, não dá para ficar esperando dos outros, não. É eu que tenho que mudar, é eu que tenho que fazer diferença. Quem assistiu o encontro de ontem, né, vai perceber, vai lá ver a Cleonice, que deu depoimento ontem pra gente lá, e ela fala, no segundo depoimento dela, porque eu passei uma primeira parte, uma segunda parte, na segunda parte do depoimento dela, ela fala que o tempo todo na vida dela, ela queria que o marido mudasse, queria que os filhos mudassem, ela tem dois filhos, né, uma filha e um filho, e ela queria que eles mudassem, mas nada acontecia, parecia que estava tudo errado, que tudo estava errado. A partir do workshop, do primeiro workshop que eu fiz, ela participou e depois eu comecei um acompanhamento com ela. Depois desse acompanhamento, ela começou a perceber que a mudança era ela que precisava mudar. Ela começou a mudar por dentro, a transformar a sua maneira de lidar com as coisas, a sua maneira de interagir com as pessoas. E aí sim ela percebeu que quando ela mudou, o mundo à volta dela mudou junto. Ela se transformou por dentro, a família foi transformada. Então,
a responsabilidade não era do marido, nos filhos, da mudança da vida dela, era dela. E é isso que eu estou dizendo, ela assumiu a autorresponsabilidade. É a crença de que ela era a única responsável pela vida que ela tinha levado. Então, ela era a única que podia mudar. E isso que ela fez. Então, guarde bem essas aqui, porque aqui na próxima... Agora eu quero que você reescreva com as próprias, aí no seu caderninho do lado, eu quero que você reescreva com as próprias palavras e trazendo para a primeira pessoa as duas definições de autorresponsabilidade. As duas definições aqui que a gente colocou agora atrás aqui, ó, eu quero que você traga para sua realidade, tá? Que você traga para você aqui essas duas definições aqui. Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade de tudo o que acontece em sua vida. E autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, é o único que pode mudá-la. Deixa eu trazer para mim, para você entender o que eu quero que você faça, tá? Eu, Carlos Alberto Mendes, tenho a capacidade racional e emocional de trazer para mim mesmo toda a responsabilidade por tudo que acontece em minha vida. Você vai fazer o mesmo. Você vai trazer para a sua pessoa essa frase. Como eu fiz. Eu, Carlos Alberto Mendes, tenho a capacidade racional e emocional de trazer para mim mesmo toda a responsabilidade por tudo que tem acontecido na minha vida. E na frase de baixo você vai fazer a mesma coisa. Eu, Carlos Alberto Mendes, tenho a crença, acredito que sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Sendo assim, eu sou o único que posso mudá-la. Entenderam bem? Entenderam o que vocês precisam fazer? Eu quero que você pegue essas duas frases no seu caderninho aí, anotem, copiem a frase, mas trazendo para vocês. Não é para copiar a frase do jeito que está aqui, mas trazendo para vocês como eu fiz. Carlos Alberto Mendes tem a capacidade, eu, Carlos Alberto Mendes, tenho a capacidade racional e emocional de trazer para mim mesmo toda a responsabilidade por tudo que acontece em minha vida. E a segunda frase, eu acredito que sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Sendo assim, sou o único que posso mudá-la. Tá? Vai lá, então, copiem, escrevam aí. Escrevam essas duas frases no seu caderno. Escrevam. É importante isso. Se você está assistindo ao vivo, tá? E você não conseguiu fazer ainda, você printa a tela, copia essa tela e depois você vai fazer no caderno. Se você está assistindo gravado, depois que foi gravado, você dá um pause agora, responde, copia para o seu caderno e depois você continua aqui assistir a palestra, tá? Assistir o nosso workshop. É importante você fazer. Como eu disse para vocês, só vai acontecer a transformação na sua vida, se você deseja realmente a transformação, só vai acontecer se você levar a sério o que eu estou pedindo para vocês. Se vocês entenderem que é importante fazer isso, tá? Vamos lá, então, continuando. As desculpas travestidas de explicações são sempre as mesmas. Nós sempre arrumamos desculpinhas para tudo. Sempre, em tudo que acontece na nossa vida, nós vamos arrumando desculpas. Nós vamos culpando outras pessoas. Nós vamos tirando o nosso corpo fora. Né? Sempre a gente vai achando outro responsável e não vai sendo responsável por aquilo que acontece. Por exemplo, houve um corte na empresa e eu tive o azar de fazer parte dele. Sabe como que é? Eu tinha apenas 6 meses de empresa. Tudo bem, mas quantas e quantas vezes eu já vi empresas aí mandar gente embora e pessoas com menos idade, com menos tempo de serviço, ficar na empresa e uma pessoa mais velha ser mandada embora. Tá? Será que não é uma desculpa que você está inventando? Será que você não está fugindo da sua responsabilidade por ter sido demitido? Outra frase de baixo aí em vermelho. O meu superior se sentiu ameaçado pelo meu desempenho e me perseguiu. Será que é isso mesmo? Será que ele se sentiu ameaçado ou será que você não estava produzindo? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver mais alguma coisa. A crise está grande e houve redução do quadro. Você sabe, aí me mandaram embora. Será que só foi por causa da crise? Mas teve mais gente que ficou na empresa? Por que você foi escolhido para ser mandado embora? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Então, é essa análise que precisa ser feita.
Na outra frase, eles me prometeram uma coisa e quando cheguei lá era tudo diferente. Aí fiquei desmotivado. Na verdade, fui demitido, mas já queria mesmo pedir demissão. Percebam bem, mais uma desculpinha, mais uma coisa que a gente vai sempre colocando a culpa em outra coisa. A gente vai tirando o nosso corpo fora e colocando a culpa em outra coisa, tá? Vamos lá. Vamos tentar. Poucos são os que reconhecem seus erros, demonstrando maturidade e possibilidade de aprendizado. Por exemplo, olha como seria uma frase autorresponsável que a gente quase não vê. Quase a gente não enxerga essas frases sendo ditas. Por exemplo, ao invés de dizer aquelas frases que a gente disse antes, dizer essa: não trabalhei bem, não dei o meu melhor e fui demitido. Contudo, hoje reconheço onde errei. Afirmo que não vou mais cometer essa falha e por isso quero muito essa oportunidade para este emprego, por exemplo. Né? Então, isso daqui é uma frase autorresponsável. Infelizmente, muito pouca gente assume essa frase na vida. Sempre muita gente não tem coragem de falar isso. Sempre vai criando um álibi, vai criando algo para justificar os seus erros, justificar os seus problemas. Outra frase que pode ser aqui: não tive humildade suficiente para receber ordens do meu superior. E o relacionamento entre nós foi se deteriorando até que eu fui desligado. O aprendizado, porém, foi grande e estou pronto para recomeçar da maneira correta. Será que a gente vê alguém falando essa frase depois de ser mandado embora por conta de um desentendimento com o patrão? Ou com desentendimento com o gerente, com o superior, com o líder dele? É difícil a gente ver, mas essa sim é uma frase autorresponsável. Essa frase é uma frase de alguém que realmente assume a responsabilidade por aquilo que acontece na vida dele. Outra frase aqui: houve um corte por causa da crise e por não estar batendo minhas metas, eu fui demitido. A partir de agora, estou disposto a fazer de tudo de modo diferente, alcançar minhas metas e ser motivo de orgulho para as pessoas que me amam. Olha só como é uma frase autorresponsável. Essa é uma frase autorresponsável difícil, infelizmente, ela é difícil de a gente ver acontecendo nos dias de hoje. As pessoas sempre vão justificando de outra forma, mas elas nunca assumem como essa frase assumiu. Isso é uma frase autorresponsável. Vamos mais uma? Quando entrei nessa empresa, eu estava buscando um emprego com hora de entrar e sair, e em que não precisasse de muito empenho. Quando cheguei lá, porém, era uma loucura, um trabalho intenso. Para onde eu olhava existiam metas e resultados. Eu não quis entrar neste barco, minhas prioridades eram outras e meu ritmo também não era aquele. Então fui demitido e estou buscando algo mais parecido com os meus objetivos. Olha que frase, olha que frase mais autorresponsável. A pessoa reconheceu que ele entrou num lugar que ele não estava preparado para entrar e não era aquilo que ele queria. E agora sim ele vai buscar algo que ele quer. Então, e essas são frases autorresponsáveis. Ser autorresponsável é exatamente isso. É perceber que não é. As pessoas, a gente pode até responsabilizar a pessoa pelas atitudes dela, mas a nossa reação é nós que decidimos, é nós que escolhemos. Então, nós precisamos entender melhor o que é a autorresponsabilidade para que a gente tenha resultados. Porque quando a gente continua fazendo a mesma coisa, quando a gente continua arrumando justificativa, tudo vai acontecer de novo. Tudo vai se repetir. Vai sendo um ciclo vicioso. Né? A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Né? Tudo o que acontece, percebam bem, se a gente não é autorresponsável, a gente não reconhece o nosso erro, o que vai acontecer? Eu não me considero errado. Eu não reconheço o meu erro. Então eu vou entrar numa outra empresa, por exemplo, e vou cometer os mesmos erros. Eu não reconheço os meus erros como marido, como esposa. Então acontece o divórcio, acontece a separação, eu arrumo um outro relacionamento, eu vou repetir os mesmos erros. Eu crio um filho de uma maneira e dá tudo errado. Eu vou criar o segundo filho da mesma maneira, vou criar tudo da mesma coisa e os erros vão se repetindo. Percebam bem então que quando a gente não vive de forma responsável, a gente vai revivendo sempre as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida e a gente não vai chegando a resultado. A gente não vai atingindo os resultados nunca. Porque tudo vai se repetir. Você vai sair de uma empresa, entrar em outra e vai cometer os mesmos erros. Você vai sair de um relacionamento, vai entrar em outro, vai cometer os mesmos. Em tudo na vida vai ser assim.
você vai permanecer errando, porque você não reconhece. Para você está tudo certo, para você está tudo bom, para você sempre a culpa é dos outros, sempre a culpa é de outras pessoas, aí as coisas não acontecem. Então, a autorresponsabilidade é a certeza absoluta. Ser autorresponsável é ter a certeza absoluta. A crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Consequentemente, é o único que pode mudá-la e direcioná-la. Tem hora que eu engasgo um pouco nas palavras aqui, mas é que às vezes eu tento falar um pouco mais rápido, ou eu falo muito rápido e dou uma engasgada nas palavras, mas de uma gaguejada, como diz aqui, mas o conteúdo é importante, tá? Então, você tem a vida que você merece. Você tem a vida que você escolheu. Você é o único responsável pela vida que você leva. Eu tenho um carro ruim? É mérito meu. Eu tenho um emprego ruim? Mérito meu. Eu tenho um casamento ruim? Mérito meu. Os meus filhos não me respeitam? Mérito meu. Tá? Eu não tenho um relacionamento legal com Deus, é mérito meu, porque eu não sei lidar com tudo isso. Tá? Então, quando eu consigo perceber isso, eu percebo que não depende dos outros que a mudança aconteça, depende de mim, é eu que vou direcionar a minha vida. Tá errado o meu casamento, eu vou arrumar ele. Tá errado o meu emprego, eu não estou lidando bem com o meu emprego, eu tenho que perceber na onde eu posso ser diferente. Eu não estou tendo um relacionamento legal com os meus filhos, eu preciso perceber na onde que eu preciso mudar. Eu não estou tendo uma vida espiritual legal, eu não estou tendo um relacionamento com Deus legal, eu tenho que perceber, eu tenho que entender isso e saber na onde que eu tenho que mudar. Perceba que a autorresponsabilidade faz a gente perceber que só nós somos os responsáveis por tudo que acontece. Só nós que podemos fazer essa mudança. Não vai depender de ninguém, depende de mim. Por isso que é libertador. Pode ser assustador num primeiro momento? É assustador. Quando eu assisti a palestra do Paulo Vieira e ele falando isso, que você tem a vida que você merece, você tem o casamento que você merece, você tem tudo que você merece, você tem os filhos que você merece, você tem o emprego que você merece. Puxa, aquilo doía. Aquilo doía. Mas é libertador quando eu percebo que só eu posso mudar. Só eu posso fazer a diferença. Ninguém mais pode fazer a diferença. É eu que faço. Tá? Então é isso que está dizendo aqui. Continuando. Presta atenção nessa estatística. 2% da população humana são os que de fato produzem mudanças. Apenas 2% das pessoas produzem mudança no mundo. 13% veem as mudanças acontecer e às vezes até apoiam e auxiliam os outros 2%. E 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo o grande rebanho na direção que lhes é impingida. Impingida, eu não sei, eu não tinha visto essa palavra, mas é na direção que é direcionada para ela. Tá? O que acontece então? Em que lugar que você está? Você está nos 2, está nos 13 ou está nos 85? Qual lugar você se encontra? 85% é a massa. É, como diz aí no meio político, eu não gosto muito, assim, não quero colocar no meio político aqui de direita, de esquerda, de Lula, de Bolsonaro, eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, quando se fala assim, 85% é gado, 85% vai aonde alguém leva, alguém conduz ele. O pessoal da esquerda é o que vai junto com alguns pensadores da esquerda. O pessoal de direita, falando na parte política, são algumas pessoas que vão do lado dos que conduzem a direita. Então, são pessoas que não têm muita opinião própria. São pessoas que são conduzidas pelas outras. 13% até vê a mudança acontecer. Ele vê a mudança, entende a mudança e se posiciona de forma escolhendo um lado, escolhendo o que quer da mudança. E 2% é que gera a mudança. Em que lugar que você está? Eu quero estar pelo menos nos 13% ali, vendo as mudanças acontecerem e entendendo as mudanças que acontecem. Tá? Então, se você se encontra nesse meio das 85% das pessoas, você precisa entender as mudanças acontecendo, pelo menos. Entender quais as mudanças que estão acontecendo e gerar mudança na sua vida. Aí, quando você começa a gerar mudança na sua história, você vai fazer por parte dos 2% que realmente fazem as mudanças acontecerem. Tá? Agora, mais um exercício para você. Eu quero que você pare agora e pense um pouquinho
A gente já fez isso ontem, mas hoje agora eu quero que se aprofunde um pouquinho mais. Ontem você escreveu um sonho, um objetivo seu. Hoje eu quero que você olhe, eu quero que você printe essa tela de novo e deixe no seu celular ali, para que você ore depois. E se você estiver vendo ao vivo, você escreve depois. Se você está vendo gravado, dá uma pausa agora. No seu caderninho você vai escrever uma visão extraordinária da sua vida. Escreva sobre a vida que você sempre sonhou, sem limites para sonhar. Defina o que você gostaria de ser, fazer e ter. Escreva seus sonhos mais fantásticos, sem crítica de julgamento do que é possível ou impossível. Apenas relate a sua visão da sua vida extraordinária. Eu quero que você crie agora o seu mundo perfeito, aonde você quer chegar. Eu quero isso aqui na minha parte financeira. Eu quero pagar todas as minhas contas, eu quero ter dinheiro para me guardar, eu quero ter dinheiro guardado, eu quero estar investindo, eu quero... Isso é a minha vida financeira que eu quero. Na minha vida profissional, eu quero esse emprego, eu quero crescer no emprego, eu quero ganhar mais, eu quero cada dia estar melhor no meu emprego. E aí sim, você vai em todas. No meu relacionamento, eu quero ter um relacionamento legal, eu quero respeitar o meu cônjuge e ser respeitado pelo meu cônjuge. Eu quero ter uma vida legal com os meus filhos, eu quero ter uma vida social legal, me divertir no final de semana. Então eu quero que você escreva, faça uma redação da vida extraordinária que você imagina para você, daquilo que você quer para você na sua vida, tá? Que você escreva isso no seu caderno. Se você estiver vendo ao vivo, tire um print da tela e você vai fazer depois. Mas se você está vendo gravado, você vai dar um pause agora, vai pausar e vai escrever tudo isso. E depois que você escrever, você continua vendo o workshop aqui. Você continua ele depois, tá? Mas é importante, eu digo aqui, não adianta você querer transformação de vida, não adianta você querer que a gente ajude você se você não se você não agir. Isso daqui é uma ação, você vai criar o seu mundo extraordinário. Você vai criar a vida que você deseja para você. Tá? Você vai fazer um relato, uma redação ali que seja cumprida. Não precisa nem mostrar para ninguém, é para você. Tá? Não é nem para mostrar para as outras pessoas, é para você mesmo. Então eu quero que você escreva essa vida totalmente ali, do jeito que você imagina em todas as áreas da sua vida, no profissional, no conjugal, com os filhos, com os parentes, no social, no financeiro, no espiritual, em tudo. Você crie essa visão da vida extraordinária, desenhe ela ali, escreva, faça uma redação mesmo, escrevendo tudo o que você deseja e deixa guardadinho ali para você cobrar de você depois e ver as coisas acontecendo com as mudanças que você vai decidindo na vida, tá? Vamos lá? Aí eu falo para vocês aqui, eu sempre trago o exemplo do Nelson Mandela, que na verdade está lá no livro do Paulo Vieira também esse exemplo. Ele conta a vida do Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele é um líder negro lá da África do Sul, foi, né, na verdade, um líder negro da África do Sul, que defendia o direito dos negros contra o racismo, porque existia a África do Sul, ela era bem segmentada, ela era bem segregada, vamos dizer assim. Os brancos e os pretos não se misturavam, os pretos tinham um lugar, os negros, eles tinham um lugar separado nos ônibus para sentar, os brancos tinham outro lugar, eles não se misturavam. Então Nelson Mandela, ele lutava pelo direito dos negros e eles viviam numa ditadura lá que ele foi até reprimido e chegou a ser preso por conta disso, por conta de defender esses direitos. E lá na prisão, todas as pessoas se assustavam com a reação do Nelson Mandela, porque o Nelson Mandela, apesar da situação de estar preso injustamente, por lutar pelos seus direitos, por lutar pelo direito das outras pessoas, ele está preso, mesmo assim, ele vivia sempre entusiasmado, sempre sorridente, sempre feliz, e estudando, se preparando, tanto que depois ele foi presidente da África do Sul, ele mudou, ele fez o apartheid, ele criou, ele revolucionou lá, mudou totalmente a maneira de se enxergar essa questão racial na África do Sul. Então, mas as pessoas se assustavam com a reação dele dentro da prisão. E aí ele dizia essa frase: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Então, aquilo que você sente, você é o responsável. Tá? Você pode até responsabilizar as outras pessoas por aquilo que elas fazem por você. Tá?
Mas como você encara isso é inteligência emocional. A inteligência emocional é exatamente isso. É você ter a emoção certa na hora certa e na medida certa. A emoção, com certeza, o Nelson Mandela ficou triste por estar preso injustamente, pode até ter ficado revoltado por ser preso injustamente. Isso é uma emoção certa, ele sentia essas coisas. Porém, como que ele lidava com isso? O que ele sentia com isso? Poxa, não adianta nada eu ficar me remoendo, não adianta nada eu ficar para baixo aqui. Eu tenho que correr atrás da mudança, eu tenho que correr atrás da transformação. Então, ele vivia sorridente, ele vivia estudando, porque isso dependia dele. As atitudes dos outros não dependem de nós, mas as nossas reações às atitudes dos outros dependem de nós. A nossa parte é como a gente encara tudo isso. E o Nelson Mandela dá esse exemplo para nós. Nós temos que controlar a nossa emoção e saber lidar com ela em cada momento para que a gente tenha, a emoção certa na hora certa e saiba lidar com cada momento. Então, a responsabilidade pelo aquilo que os outros fazem é deles. Mas como a gente se sente com aquilo que eles fazem é nossa. Uma briga no trânsito, uma discussão no trânsito, é você que é o responsável pelas emoções ali. Se alguém vem te ofendendo e você ofende de volta, a responsabilidade é sua. Se alguém vem te ofendendo e você tem a calma de tentar lidar com a situação de uma maneira correta, o resultado vai ser outro. Então perceba bem que é isso que é a inteligência emocional. É. E aí a gente vai voltando para o assunto aqui da ação, que ela é importante na nossa vida, que a gente falou bastante ontem, e aí vai dizer também vai também para o lado da responsabilidade. Não adianta nada você ter uma grande ideia, uma reflexão profunda, e você não colocar em ação, ela não vai adiantar nada, ela vai gerar a frustração que a gente falou, aquela frustração que vai deixar a gente deprimido, porque frustração deixa deprimido. Então, quando você tiver uma grande ideia, quando você tiver você quiser mudar realmente a sua vida, você tem que partir para ação. Por isso que eu estou falando para vocês que tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que eu estou orientando vocês precisa ser feito, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Não adianta nada a minha grande ideia de fazer workshop, não adianta nada eu ter essa grande ideia de trazer conhecimento para vocês, não adianta nada essa grande ideia, se vocês não colocarem em prática, não vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês. Então, posso ter uma profunda reflexão aqui e você pode ter uma profunda reflexão. Ah, que legal, tudo que o Carlos está falando é bonito, é muito interessante, mas que diferença está fazendo na sua vida? O que está mudando na sua vida tudo isso que eu estou falando? Não adianta nada ser interessante. Ele tem que fazer com que você tome outra atitude. Tá? A prática que vai fazer você mudar. A prática que vai fazer você ter resultados diferentes. E aí nós vamos pegar o que o Einstein fala, uma outra coisa que é interessante também, a respeito do pensamento, sobre aquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Isso é importante porque tudo acontece antes no pensamento, como já dizia Napoleão Hill. Tudo acontece antes no pensamento. Então, quanto mais negativo você vai pensar, mais coisas negativas você vai atraindo. Quanto mais positivo você vai pensar, mais coisas positivas você vai atraindo. O Einstein fala, penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer do nosso intelecto, da nossa inteligência, o nosso Deus. Nosso conhecimento é importante, mas não pode ser o nosso Deus. Nosso intelecto ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. A realidade é uma ilusão. A realidade é uma ilusão porque ela depende daquilo que a gente cria. A realidade vai depender de como que a gente olha. Às vezes a mesma pessoa, o mesmo fato olhado por pessoas diferentes tem maneiras diferentes de enxergar. Então a realidade é uma ilusão, apesar de ser persistente. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então você precisa imaginar tudo primeiro. Por isso que a gente falou lá para você criar a visão da sua vida extraordinária. Imagine tudo que você quer, porque daí você vai trazendo para a sua vida. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Você tem todo o conhecimento, ele vai ajudar você, mas o que vai fazer você ter a mudança é a imaginação. Imagine tudo o que você quer, deseje tudo aquilo crie tudo que você deseja na mente primeiro. Aí tudo que você quer vai começar a acontecer. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Então,
Você só vai começar a viver de verdade quando você começar a imaginar o seu futuro e começar a criar tudo o que vai acontecer primeiro, para que daí as coisas aconteçam. Tá? Você enxergar, visualizar o seu futuro. Visualizar o seu futuro, o que você deseja no seu futuro para que ele aconteça. É exatamente isso que o Albert Einstein falou aqui. O Einstein é uma das maiores gênios de toda a história da humanidade, e ele coloca isso para a gente aqui, ele deixa bem claro. Então é importante você entender isso. Você precisa criar primeiro. Você tem todos os recursos de que necessita para prosperar e ser feliz. Tá? Tudo o que você precisa já está em você. Você não precisa... Tudo o que você precisa para ser feliz, para prosperar, já está em você. Você talvez não esteja sabendo usar ainda, mas está aí em você. Não precisa você buscar fora. O conhecimento ele ajuda. O conhecimento ele ajuda. Mas o que vai fazer a diferença é a prática. É aquilo que está dentro de nós sendo colocado na ação. Então, se alguém pôde, você também pode. Você escreveu sua vida extraordinária lá. Tudo que você escreveu, alguém já fez? Alguém na mesma situação que você está hoje conseguiu fazer o que você colocou lá? Se alguém já fez, se alguém pôde, você também pode. Com certeza, se alguém pôde, você também pode. Tá? E se alguém ainda não, se ninguém fez ainda, você vai ter que ser o pioneiro. Mas também dá. Mas a maioria das coisas que a gente imagina, alguém já fez. Tá? Então, coloque isso na sua mente, essa frase ela é extremamente importante. Se alguém pôde, você também pode. Se alguém pôde, você também pode. Guarde bem isso, por isso que eu estou repetindo várias vezes. Se alguém pôde, você também pode. E aí nós vamos passar para a parte mais importante dessa nossa conversa. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Eu quero que você agora pare um pouquinho aí e printe essa tela também. Essa tela é importante. Guarde ela no seu celular aí. Tira no seu celular, no seu notebook, onde você estiver assistindo. Tira um print da tela. E deixa guardado que você vai usar lá na frente. Vai ser importante para você usar no finalzinho desse nosso encontro de hoje. Tá? Então tira esse print porque é extremamente importante, e aqui está o segredo para começar a ser uma pessoa autorresponsável. E somente sendo autorresponsável que a mudança acontece de verdade. Tá? Printou a tela? Guardou a tela aí para você? Então vamos lá. Quais são as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade? Eu vou só ler e depois nós vamos conversar sobre cada uma delas. Tá? Quais são as 6 leis? Primeira lei. Se for criticar as pessoas, cale-se. Segunda lei, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Terceira lei, se for buscar culpados, busque a solução. Quarta lei, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta lei, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Sexta lei, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Tá bom? Aqui tá 6 leis. Printa ela, guarda ela aí no seu celular, deixa ela reservada, que ela vai ser usada depois. Vai ser muito importante para vocês. Tá? Você que está assistindo gravado, printa ela e depois lá na frente você vai usar, você vai pausar e vai voltar para ver essas 6 leis aí. Tá? Vamos entender cada uma delas? Vamos entender cada uma das 6 leis? A primeira, não criticar as pessoas. Se for para ficar criticando os outros, fecha a boca. Fecha a boca. Vai levar você a lugar nenhum a criticar. Não vai levar a lugar nenhum. Já dói no ouvido da gente quando chega aquela pessoa e fala pra gente, viu? Eu vou fazer uma crítica para você. Mas não leve a mal não, porque é uma crítica construtiva. Puxa, aquilo já dói na alma da gente, porque a pessoa já vem falando que vai fazer uma crítica. Não critique as pessoas. Tá? Oriente, ajude, mas não critique. Não adianta criticar. Criticar as pessoas não adianta. Você pode até orientar. Poxa, viu? Isso que você está fazendo aqui pode ser feito de outra forma. Viu? Em vez de você fazer desse jeito, se você fizer de outra maneira, será que o resultado não vai ser melhor? Isso é uma orientação. Agora, puxa, tá uma porcaria o jeito que você está fazendo aí. Isso é horrível. Poxa, que coisa ruim que você está fazendo. Isso é uma crítica. Perceba bem a diferença das coisas. Então, criticar não leva a lugar nenhum. Fazer crítica não leva a lugar nenhum. Elimine a crítica. A crítica, quando vier a vontade de criticar, cale-se, feche a boca. Ou então, oriente a pessoa. Se for uma orientação, faz.
Se for crítica, cale-se. A segunda lei. A segunda lei é não reclamar das circunstâncias. Não reclamar das circunstâncias. O que vai adiantar ficar reclamando? O que ficar... Puxa, tem dias que a gente parece que parece que as pessoas ficam só de reclamação, vivem de reclamação. Parece que uma quer reclamar mais do que a outra. Poxa, minha vida está ruim. Ah, a minha está pior. Poxa, a crise está brava. A crise para mim também está difícil. Parece que as pessoas estão querendo reclamar o tempo todo. E a gente viver junto com pessoas que só reclamam leva a gente para baixo. E a gente ser o reclamão, a gente também leva um clima ruim para as pessoas. Parece que as pessoas querem se afastar da gente. Você ser uma pessoa que fica só reclamando das circunstâncias, só afasta os outros de você. Então, fica reclamando. Em vez de reclamar, agradeça. Em vez de ficar reclamar, agradeça pelas coisas boas que você tem. Qual que é a terceira lei? Vamos lá para a terceira. Não buscar culpados. Tá? Em vez de você ficar buscando culpados, busque a solução para o problema. Né? Não adianta ficar buscando culpado. Ah, porque tá ruim assim, porque o fulano fez desse jeito. Ah, puxa, meu casamento tá ruim, porque o meu marido não sei o quê, ou porque minha mulher não sei o quê. Meus filhos são os culpados de tudo, porque eles não me respeitam. Não sei o quê. Então não adianta você ficar buscando culpado. Não resolve. Não resolve, busque solução. Qual que é a solução? Está errado o que está sendo feito aqui? Como que eu posso fazer de forma diferente? Não adianta eu ficar buscando culpado. Tá? Ah, meu casamento está ruim? Como que eu faço para que ele fique bom? Ah, meu relacionamento com os filhos está ruim? Como que eu faço para melhorar? Não adianta eu ficar procurando quem é o culpado, não adianta. Não vai resolver. O quarto, não se fazer de vítima. É aquela coisa de que quem é o mais desgraçado no mundo. É aquela história, ó vida, ó azar, ó céus, como dizia já um desenho animado que tinha antigamente, Lip Hardy, né, que era um leão e uma hiena. Quem é mais novo não vai lembrar, porque é um desenho mais antigo. Então, mas tinha lá, a hiena vivia, a gente conhece a hiena porque parece que a turma fala que dá risada bastante, lá era o contrário, a hiena só se vitimizava o tempo todo, só ela era coitadinha. E a gente fica se fazendo de coitado o tempo inteiro. Oh, como a minha vida é desgraçada, como a minha vida é ruim, como está tudo errado comigo. Não adianta se fazer de vítima, não. Levante a cabeça e busque a vitória. Em vez de se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Não adianta ficar se vitimizando, só vai trazer coisa ruim para você, só vai atrair mais coisa negativa. Busque ser o vencedor. E a quinta lei, não justificar seus erros. Não adianta, errou. Ah, eu errei por que tal? Eu errei por tal. Não adianta, não fique justificando os erros, não vai resolver nada. Errei. O que eu posso fazer para ser diferente? Qual é a atitude que preciso tomar para que tudo seja diferente? Em vez de justificar, descubra qual é a atitude que você precisa tomar para que tudo seja diferente. Não adianta justificar. Justificar não vai resolver nada na sua vida. E a última lei, não julgar as pessoas. Ao invés de julgar as pessoas, você julga a atitude. Como dizia o Mandela lá, eu posso responsabilizar as pessoas por o que ela fez, mas pelo que eu sinto, sou eu que faço. Então não adianta, a atitude pode até ser ruim, mas você dizer se uma pessoa é ruim ou boa por causa da atitude, não é você que tem que decidir isso. Já diz a Bíblia, não julgueis para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado, o julgamento não faz sentido, você não tem conhecimento total da situação para julgar. Às vezes a gente julga uma pessoa e a gente não sabe de tudo que tem por trás da vida dela para a gente fazer aquele julgamento. As pessoas têm história, tem muita coisa por trás das coisas, então o que a gente pode até julgar, puxa, essa atitude sua não foi legal, mas você não presta, você não vale nada, isso aí não é da nossa alçada, não é nós que devemos fazer. É uma pessoa, a gente pode julgar a gente mesmo, a gente pode julgar como que a gente está, porque a gente talvez conheça um pouco melhor a gente. A gente não se conhece totalmente, mas talvez a gente conheça um pouco melhor a gente. E as outras pessoas, aí cada uma tem a sua consciência para julgar. E Deus julga a todos. Só Deus pode julgar. Só Ele pode fazer o julgamento. Então não julgue para não ser julgado. Julgamento não faz sentido. Então perceberam aí as 6 leis Vamos voltar lá. Então para você entender quais são as 6 leis. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar de novo. E você, para quem não printou, printar lá a tela, copiar essa tela aqui, ó. As 6 leis. Se for criticar as pessoas, cale-se.
Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for buscar culpados, busque solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa, nunca a pessoa. Tá? Printou a tela? Guardou ela? Então, vamos para frente para que a gente possa dar sequência aqui na nossa transformação. Agora, isso aqui é muito importante. No caderno, naquele caderno que você reservou aí para a sua transformação, escreva o nome de quem tem sabotado a sua vida, seus sonhos e suas escolhas. Escreva agora. Eu quero que você escreva. Não fique só no pensamento. É sério, é importante para a sua transformação, é importante para a sua mudança que você haja. E escrever o nome de quem tem sabotado a sua vida, seus sonhos e suas escolhas é extremamente importante para a sua transformação. Vai escrevendo aí, então. Tá? Todo mundo já escreveu? O que que acontece? Se você escreveu qualquer nome que não seja o seu, você ainda está... ainda não conseguiu entender o que é a autorresponsabilidade. Você ainda está buscando culpados, ainda você está achando brechas aí para não ser responsável pela sua vida. Mas se você escreveu o seu nome, aí sim você já começou a entender. Você começou a entender o que é autorresponsabilidade. A única pessoa que pode sabotar a sua vida, seus sonhos, suas escolhas, é você. O único ser além de você que poderia fazer isso é Deus, mas Deus nunca vai fazer. Deus nunca vai sabotar. Deus nunca vai sabotar a sua vida, seus sonhos, suas escolhas. Deus sempre vai, seu Deus te ama. Ele sempre vai querer o melhor para você. Então a única pessoa que pode sabotar realmente a sua vida, seus sonhos, suas escolhas é você. As outras pessoas, elas podem até te magoar, te tentar, mas você que reage, a reação é sua. É você que pode fazer a mudança. Isso é importante, então, que você entenda aqui e agora. Tá? Você é o único responsável. E, se eu tivesse tido oportunidade, quantas vezes a gente disse, quantas vezes eu disse isso? Se eu tivesse tido oportunidade, eu tinha assumido aquele emprego. Porque aquele emprego melhor eu poderia ter. Puxa, mas a oportunidade se constrói, não se espera. Aquela frase de cima não tem sentido nenhum, porque a oportunidade se constrói, não se espera. A oportunidade você agarra quando ela vem. Quantas vezes a oportunidade está na sua frente e você não encara, e você não toma atitude, você não resolve. Então, construa as oportunidades da sua vida. Não fique esperando. Não fique se lamentando se eu tivesse tido oportunidade. Construa a sua história, construa a sua vida, faça as coisas acontecer de verdade. Isso você pode fazer. Mudando minha existência sem mudar as pessoas. Nós estávamos falando da Cleonice, que deu depoimento ontem. Ela vivia querendo mudar o marido e os filhos. O tempo todo ela tinha pavor de chegar na casa porque tinha discussão, porque os filhos não entendiam ela. E depois que ela começou a fazer o processo de mudança, tudo mudou. Os filhos começaram a ser diferentes com ela, o marido começou a ser diferente porque ela mudou. Então mudou a existência dela, ela não precisou mudar as pessoas, ela mudou a ela, e aí a existência dela mudou. Na verdade, a maneira que ela estava enxergando a realidade era outra. Ela estava enxergando, muitas vezes acontece da gente estar enxergando as pessoas que convivem com a gente como inimigo e não como alguém que pode fazer a gente crescer, alguém que pode ter uma relação legal com a gente. Às vezes as pessoas que estão dentro, a gente encara os filhos como inimigos, a gente encara o cônjuge como inimigo, encara o patrão como inimigo, encara o colega de trabalho como inimigo. Não. Mude você que você vai mudando as pessoas e você vai enxergar. Não é que você mudou as pessoas, você vai enxergar as pessoas de uma forma diferente. E aí, elas também vão ter atitudes diferentes porque você está tendo atitudes diferentes. Encare isso, que isso vai fazer a diferença na sua vida. Não adianta ficar querendo mudar as pessoas. Mude a si mesmo. E aí, para encerrar o nosso workshop, eu quero que você tire o print da tela aqui. Tire esse print da tela e você vai escrever no seu caderno. Você vai copiar isso aqui. E ali no espaço em branco, você vai escrever seu nome. Eu
Carlos Alberto Mendes, declaro para todos e devidos fins ligado ao meu sucesso e à minha felicidade que me comprometo a ser autorresponsável em todas as áreas da minha vida. Para isso, usarei fielmente as 6 leis da autorresponsabilidade que são. Aí, se você printou a tela lá atrás, você vai ter uma cola para você copiar as 6 leis da autorresponsabilidade depois, né? Você vai... Printou a tela aí, printa essa tela para você copiar depois. Printa essa tela. Se você está assistindo gravado, pause agora, copie e depois continue, tá? Aí depois que você copiar isso daqui, você passa para a parte da frente, onde você vai colocar ali as 6 leis da autorresponsabilidade, e aí dessa maneira colherei o seguinte resultado e mudança na minha vida. Aí você vai dizer o que vai mudar na sua vida a partir disso. Sendo autorresponsável, o que vai mudar na sua vida? O que vai ser diferente? Eu vou ter um emprego, eu vou me dedicar mais no meu emprego, eu vou ter um relacionamento melhor, eu vou ter um resultado financeiro melhor, eu vou ter um resultado na minha saúde, eu vou ter um resultado na minha vida espiritual, eu vou ter resultado com meus filhos, com a minha família, eu vou ter uma vida social melhor. Então você vai colocar tudo que vai trazer de bom para você. Aí você vai colocar a data de que você está fazendo e assinar. E guardar. Isso vai ser guardado. Não é para mim, não, é para você. Não é para mim que você está fazendo isso, você está fazendo para você olhar no futuro e ver o compromisso que você assumiu, se você está sendo autorresponsável ou não. Se você nem fizer isso que eu estou pedindo para você, pode ter certeza que você não entendeu o que é autorresponsabilidade. Se tudo que eu pedi para você, você achar, não, é bobeira, não vou fazer não, tudo bem, é um direito seu, é uma escolha que você tem. É uma escolha que você tem e tudo bem, a gente tem que respeitar a sua escolha. Mas a autorresponsabilidade não está acontecendo na sua vida. Você ainda continua achando que tudo depende de outras circunstâncias, não é das suas decisões. Aqui, o workshop ele serve para você tomar decisões, para você decidir, para você resolver o que você quer da sua vida. E aí, quando você assume a responsabilidade, quando você assume o comando da sua vida, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser diferentes. É você que faz toda a diferença na sua vida. Então, printe essa tela. Copie ela. Se você não fizer agora ainda, copie. Para você responder isso. Para você deixar guardado isso. É importante. Tá? Aqui. Opa, eu vou voltar aqui. Não é essa ainda, depois eu explico essa daqui. Copie essa tela, printe ela de novo, printe essa, e eu vou voltar lá, para quem ainda não printou, eu vou voltar lá, para que você copie. Opa, passou. Essa tela aqui, essa tela é importante você guardar ela. Guarda ela, para que você... Isso daqui é até importante se você conseguir imprimir, deixar num lugar bem visível para você ver isso o tempo todo, isso vai ajudar no seu crescimento. Isso vai o tempo todo lembrando para você qual é as leis da autorresponsabilidade. Isso vai fazer total diferença. Tá? Vamos voltar lá então. Vocês tiveram até a oportunidade de printar, né? Aí, aqui é o termo de compromisso que você já printou para copiar depois. E essa página aqui, que vai dizer as 6 leis da autorresponsabilidade, e você vai colocar quais são os frutos que você vai colher. Quais são os resultados que você vai colher, quais são as mudanças que vão acontecer na sua vida a partir da sua autorresponsabilidade. E para encerrar o nosso workshop, todo workshop eu ofereço de presente para as pessoas uma conversa comigo de 1 hora. A pessoa pode conversar comigo 1 hora. Ela pode marcar um dia para ela pode entrar em contato comigo, e marcar um horário. Eu vou deixar aqui depois nos comentários, eu vou deixar um link onde vai ter um formuláriozinho onde você vai marcar um horário para a gente conversar, para gente conversar, e ali eu vou fazer dessa foto aqui, a gente vai criar um mapa mental para a realização dos seus sonhos. Se você está vendo aqui, ó, nesse mapa, eu estou olhando para o lado aqui porque eu tenho uma tela do lado, tá? Vocês perceberam que eu estou olhando para o lado, que eu tenho uma tela do lado com tudo aqui, então eu estou enxergando a tela, tá? Ó, aqui nessa parte de cima,
vocês estão vendo o mouse aqui, ó, nessa tela de cima aqui, eu vou escrever todos os seus objetivos. A gente vai colocar aqui seus objetivos, aquilo que você deseja, aquilo que vai mover a sua vida a partir de agora. Eu vou ajudar você a escrever os seus objetivos, tá? Aqui embaixo nós vamos colocar metas aí para você, o que que você quer atingir, metas tangíveis. Lá em cima é o que você deseja, de objetivo mesmo. Não precisa ser eu quero ser mais feliz, eu quero ter saúde, eu quero ter prosperidade financeira, as pessoas que me movem a isso, até algum sonho meio maior que você tenha. Aqui você vai ter metas tangíveis, mas a curto médio prazo. Você vai colocar as metas tangíveis, a gente vai colocar aqui as metas tangíveis juntos, conversando, numa conversa. Aqui nós vamos colocar os seus comportamentos que você precisa melhorar ou criar, ou adquirir, que você ainda não tem, para que sua vida seja diferente. Do lado, as coisas que você precisa aprender. Aqui nós estamos falando de conhecimento, de coisas práticas que você precisa fazer. Depois nós vamos criar tarefas para que você comece a conduzir a sua vida de uma forma diferente, e embaixo nós vamos dizer os resultados que as tarefas vão trazer para a sua vida. Tá? 1 hora de conversa, a gente preenche tudo isso daqui, a gente faz essa grande jornada, preenche todo esse aqui, cria um mapa mental, e você vai olhar para o seu futuro de uma forma mais clara. A gente vai ter uma forma bem mais clara e mais nítida de você ver o seu futuro. E isso tudo não tem custo nenhum para você, é de graça. Só entrar em contato aí, eu vou deixar o link depois aí no final, deixa o link e você clica no link aí e já marca com a gente a grande jornada. E aí nós faremos com você esse acompanhamento, tá? Então, eu gostaria muito, muito mesmo, de agradecer a todos vocês que participaram do nosso terceiro workshop. Eu queria agradecer de coração, porque a gente tem aí muitos resultados acontecendo. Já é o terceiro workshop, é o terceiro mês consecutivo que a gente realiza o workshop. A gente já tem tido vários resultados, várias pessoas transformando a vida através dos nossos workshops, através dos acompanhamentos que a gente está fazendo aí com as pessoas. Tá? Tanto que eu era, até pouco tempo, eu era servidor público na Câmara Municipal de Piedade, e eu decidi abrir mão de uma vida estável, uma vida estabilizada, para viver de desenvolvimento pessoal, para viver de desenvolver pessoas. Essa é a minha missão, essa é a minha vida. E vocês só me fazem crescer, vocês que estão junto comigo, vocês que estão aí o tempo todo me seguindo, me acompanhando, me fazem crescer cada vez mais. Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela participação, e todos aqueles que quiserem fazer a grande jornada, então só preencher aí esse link que vai estar no comentário, que a gente entra em contato com vocês e marca um dia para a gente conversar, tá? Então, um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus cada vez mais faça a mudança acontecer, a transformação acontecer, e que os objetivos estejam cada vez mais próximos de ser realizados. Um grande abraço a todos, e mês que vem, se Deus quiser, eu já marco a nova data e dou um jeito de avisar todo mundo aí do nosso 4º workshop Transformação. Deus abençoe a todos e até o próximo workshop. Tchau!